Olá, meu nome é Ana Cecília Gonzalez. Sou originalmente do México. Nasci em 1964. Quando nasci, fui diagnosticada com uma condição cardíaca muito grave, que naquela época significava que a vida não era compatível comigo. Os médicos diziam que eu não teria uma vida longa. Por volta dos 35 anos, tive uma incrível experiência de quase morte. Eu vivia com muito pouco oxigênio, cerca de 60% do necessário na maior parte do tempo. Em muitos momentos, quase desmaiava, porque meu corpo não conseguia se aquecer sozinho. Especialmente quando estava na piscina. Desde a infância, tive experiências que agora entendo terem moldado minha visão da vida. Quando eu tinha por volta de 7 ou 8 anos, estava cansada de ir ao médico constantemente. Um dia, disse a AOS meus pais que não queria mais ir ao médico. Eles explicaram a gravidade da minha condição. Mas eu já havia percebido que minha vida poderia ser curta. Nessas situações difíceis, sempre via uma presença ao meu lado, que eu chamava de Rafael. Naquele momento, percebi que minha vida poderia estar em perigo. Mas meu pai sugeriu que Deus poderia ter outros planos. Aos 15 anos, fui diagnosticada com endocardite e precisei ir a Houston, Texas, em busca de tratamento. Os médicos diziam para eu aguentar, pois em cerca de 10 anos poderia haver avanços. Durante esse tempo, vivi experiências inexplicáveis, como sair do meu corpo durante episódios de hipotermia. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, segui adiante. Casei, tive uma filha e milagrosamente continuei vivendo. Quando minha filha tinha 9 meses, retornei a Houston devido a dificuldades respiratórias. Os médicos ficaram surpresos por eu ter tido uma criança, considerando minha condição cardíaca. Foi então que descobriram a necessidade urgente de uma cirurgia no meu coração. A cirurgia ocorreu quando eu tinha 24 anos e, apesar das complicações, sobrevivi. Foi um momento milagroso, pois os médicos nunca tinham realizado uma cirurgia semelhante em um adulto. A complexidade aumentou ao descobrirem minha maternidade. Mas o objetivo era salvar não apenas minha vida, mas também a da minha filha. A partir desse ponto, percebi que minha vida era um verdadeiro milagre e que eu estava aqui por um motivo. Minha jornada real começou, e mesmo com todas as adversidades, continuei a viver. Então, eles me levaram para outro lugar e estavam tentando, através da tentativa com uma agulha, retirar ou drenar o fluido. Enquanto tentavam fazer isso, acidentalmente perfuraram meu coração, causando um sangramento. Foi necessário ir urgentemente para a cirurgia. Lembro-me da minha família chegando, todos assinando papéis, sem entender realmente o que estavam assinando, mas precisando dar consentimento. Meu marido assinou, meus pais vieram, chamaram todos, dizendo que era uma cirurgia e que precisávamos nos despedir. Todos falaram comigo, e eu disse que os veria depois. Minha mãe chorava, meu marido estava com ela, com uma expressão de perplexidade, sem entender o que estava acontecendo. Naquele momento, eu entendi que poderia morrer. Lembro-me de conversar com Deus e dizer que entendia que era sério, que se fosse minha hora, tudo bem, que eu estava pronta, só pedia que cuidasse da minha filha, do meu marido e dos meus pais. Se houvesse uma chance de eu ver minha filha novamente, por favor, deixe-me vê-la novamente. Foi nesse momento que o Rafael apareceu, e as primeiras palavras que lembro de dizer foram: há quanto tempo não vejo. Tudo era telepático, você conversa com esses seres sem precisar de palavras, mas eu sabia que estava falando com ele. Eu disse: Rafael, por favor, se houver uma maneira de eu ver minha filha novamente, é a única coisa que eu quero. Já faz mais de um mês sem vê-la. Por favor, me dê a chance de vê-la novamente. Finalmente fui levada para a sala de cirurgia, retiraram minhas roupas, tudo foi muito agressivo devido à urgência. Amarraram minhas mãos, colocaram um pouco de gás, um pouco de oxigênio no meu rosto, e a última coisa que lembro é Ana, o nome da minha filha. Quando retornei da cirurgia, lembro-me muito bem de que estava meio acordada, e 2 enfermeiras deveriam cuidar de mim. Eu sabia que estava viva, estava neste mundo, mas em uma situação muito crítica. Lembro-me de uma das enfermeiras chegando e dizendo que voltaria.
pois iria encontrar o namorado no McDonald's lá embaixo. A outra enfermeira, que deveria estar comigo na UTI, disse que iria pegar um pouco de água e voltaria. Naquele exato momento, tive uma parada respiratória e, em seguida, uma parada cardíaca. Fui conectada, estava entubada, havia um barulho alto, parecia uma ambulância dentro do quarto, não estava entrando oxigênio no meu corpo. De repente, todos começaram a entrar. A equipe de respiração começou a gritar. Eu apenas lutava porque minhas mãos estavam amarradas à cama para que eu não retirasse o tubo. Eu me lembro de mover minhas pernas, chutando com força, tentando puxar o ar para os pulmões, mas não conseguia. Tentei e, de repente, apenas saí. Lembro-me de me ver saindo daquele corpo, olhando para todos os médicos ao meu redor, tentando trazer oxigênio de volta para o corpo, mas naquele momento eu simplesmente virei para outro lugar. Para algumas pessoas parece um túnel. Para mim, foi como se eu entrasse dentro de uma árvore e ficasse flutuando. Não é que eu não soubesse o que estava acontecendo com o meu corpo, mas você centraliza sua consciência, sua concentração está totalmente voltada para essa experiência incrível que eu estava vivendo, estando ciente de tudo ao meu redor. Centralizei minha atenção em coisas diferentes. Minha consciência nunca esqueceu que meu corpo estava lutando. Mas também comecei a observar essa experiência fluindo. De repente, vejo animais pequenos, coelhos, lindos cachorros, todo esse pequeno reino animal. Eu olhava para eles com cores diferentes, cores tão brilhantes. Era tão bonito olhar para essa paisagem. Eu estava apenas flutuando, incapaz de controlar tudo isso, apenas sendo uma testemunha de toda essa beleza. Continuei flutuando e depois vi animais maiores, uma girafa, um tigre, um leão, todos esses animais incríveis. E até tive a chance de acariciá-los, de me conectar com eles com os olhos. Desde então, meu respeito pelo reino animal, por tudo, mudou completamente. Isso significa que sei que todos estamos aqui por um motivo. E o fato de fazermos parte desse reino é para que possamos nos respeitar mutuamente. Senti tanto amor por esses animais, como se fossem parte de mim. Não me senti desconectada de nenhum deles, em nenhum momento. Girei flutuando e então vi crianças pequenas, bebês correndo por toda parte. Toda essa cena parecia estar em uma floresta. Tudo era natureza. Eu podia ver árvores, rios, lagos, cachoeiras, pássaros o tempo todo. Algumas pessoas já me perguntaram: até onde você podia viver nesses galhos? Era infinito. Eu não conseguia ver um fim nisso, mas sabia que eram galhos com diferentes níveis. Comecei a entender que havia diferentes níveis de consciência. Continuei flutuando e vi pessoas da minha idade. Havia muitas pessoas que eu nunca tinha conhecido, mas era como se fossem familiares para mim. Eu me sentia acolhida por todos eles, sentindo muito amor, como se estivesse sendo recebida em casa. Vi diferentes grupos de pessoas se reunindo, algumas apenas aproveitando, outras pareciam estar tendo aulas, educando-se, mas era uma paisagem magnífica. Todas essas pessoas me proporcionavam tanta paz. Havia uma atmosfera de tranquilidade. Lembro-me de dizerem, sem palavras, bem-vinda de volta. Eu vi diferentes grupos de pessoas se reunindo, algumas apenas aproveitando. Enquanto isso, eu mantinha meu foco na minha filha. Voltei minha atenção para o mundo que conhecia e vi meus pais rezando um rosário na sala de espera. Não havia como eu saber disso. Vi meu marido correndo para cima e para baixo no prédio, subindo as escadas. Vi meus irmãos, um trabalhando e outro em casa. Então, centralizei minha atenção e finalmente vi minha filha. Finalmente a vi. Ela estava com minha tia. Alguém a havia levado até lá. Vi como ela estava. Eu vi minha filha brincando em um riacho e eu disse: ela está bem. Pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que era o desapego. Eu não precisava segurá-la, tocá-la para saber que ela estava bem. Pedi para vê-la e a vi. Meu coração estava feliz e cheio de amor por ela. Eu disse: ela está bem, ela vai ficar bem. Não havia apego, não era como, eu preciso voltar e cuidar dela. De repente, eu me senti completamente livre do apego a pessoas, a coisas, até mesmo a minha própria filha. Como eu disse, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Não eram momentos diferentes.
Os médicos estavam fazendo isso no meu corpo. Meus pais estavam rezando. Meus irmãos estavam fazendo aquilo. Minha filha estava sendo cuidada. E agora eu estava apreciando a paisagem. De repente, eu centralizei minha atenção de volta para essa bela experiência. A experiência continuou. Eu flutuava e vi uma luz intensa. Um brilho que não pode ser descrito em palavras. Era uma luz que emanava amor e compreensão. Nesse ponto, comecei a sentir uma presença, uma energia amorosa e reconfortante. Era uma energia que eu conhecia, como se fosse um guia espiritual. Essa energia estava lá para me ajudar a compreender o que estava acontecendo. Fui guiada para um momento de revisão da minha vida, onde pude ver todos os eventos significativos, as escolhas que fiz e o impacto que tiveram em mim e nos outros. Não houve julgamento, apenas compreensão e aceitação. Foi um processo de aprendizado profundo, onde percebi como cada ação, cada experiência estava interligada e contribuía para o meu crescimento espiritual. Enquanto passava por essa revisão, senti uma conexão profunda com todos ao meu redor. Era como se estivéssemos todos interligados, compartilhando uma energia universal de amor e compaixão. Não havia separação, apenas uma compreensão de que somos todos parte de algo maior. Então, houve um momento em que tive que tomar uma decisão. Eu poderia continuar minha jornada espiritual ou optar por retornar ao meu corpo físico. Lembrei-me da promessa que fiz a Deus antes da cirurgia, pedindo para ver minha filha novamente. Esse desejo estava profundamente enraizado em meu coração. Optei por retornar, e assim que tomei essa decisão, senti-me sendo puxada de volta ao meu corpo físico. Lembro-me da sensação de entrar novamente no corpo, de sentir o calor, a respiração e a pulsação. Foi um retorno à vida física. Quando abri os olhos, vi os médicos ao meu redor, surpresos e aliviados ao me verem voltar. Fui recebida com alegria, mas também com a compreensão de que algo extraordinário havia acontecido. Minha vida mudou profundamente após essa experiência. Desenvolvi uma perspectiva mais profunda sobre a vida, o propósito e a conexão com algo maior do que nós mesmos. O amor, a compaixão e a gratidão tornaram-se aspectos centrais da minha jornada. Essa experiência não apenas transformou minha compreensão da vida, mas também influenciou a maneira como me relaciono com os outros e como encaro os desafios. Acredito que essa jornada espiritual não termina aqui, mas continua, guiando-me em busca de significado e crescimento contínuo. Foram vários minutos em que estive fora, e então eles me trouxeram de volta. Mas a primeira coisa que senti, a primeira sensação foi: o que esses médicos estão fazendo? Eu não sabia que estava morrendo, então eu disse: estou bem, finalmente estou dormindo, e eles querem me acordar. São tão egoístas. Estava muito, muito chateada. Eu não queria voltar, e me lembro deles gritando: estamos perdendo ela novamente, estamos perdendo ela. O que eu queria, sem entender completamente, era voltar para aquele lugar. Queria continuar experimentando aquilo incrível. Queria falar com todos esses seres. Queria obter mais informações. Só queria voltar lá e explicar para mim o que era tudo aquilo. Eu queria detalhes, queria voltar. Um ano depois, um médico me contou. Depois de eu tentar investigar tudo o que aconteceu naquela noite, que levaram mais de meia hora para me estabilizar, porque eu tive paradas cardíacas várias vezes, porque eu realmente estava tentando voltar. Eu não sabia que estava morrendo, mas minha alma, meu espírito, só queria voltar para lá. Mas eu não ouvi bem quando disseram: este não é o seu tempo, faça tudo o que foi dito. Quando finalmente fui estabilizada, havia um médico que ficou comigo a noite toda, porque meu coração estava muito instável. Eu estava em uma condição muito crítica, resultado de todo o fluido nos meus pulmões e ao redor do coração. Estava cheio de uma infecção tremenda. Na manhã seguinte, eles disseram: AOS, meus pais, meu marido e todos, que era uma infecção muito séria e que, se não tomassem antibióticos a tempo, já estava em todo o meu sangue. Então pediram para prepararem os documentos. Na manhã seguinte, eles me acordaram um pouco e todos estavam ao meu redor. Eu vi expressões muito tristes e me lembro do médico dizendo:
Ei, Ana, como você está se sentindo? Eles queriam entender como eu estava, como toda essa falta de oxigênio havia me afetado. Eu me virei e fiz assim, tipo, muito bem, quer dizer, estou forte. Os médicos naquele momento pensaram, não acho que isso afetou o cérebro dela, porque ela está dizendo que está tudo bem e forte, e está sorrindo. Eu acho que há algo errado com o cérebro dela. Bem, agora sabemos que não era isso. Finalmente, fiquei na UTI por várias semanas, em uma condição muito séria. Eu sabia que estava indo embora, mas meu corpo estava tão fraco que todos realmente duvidavam. Eu tentei contar primeiro para minha irmã e depois para meu marido. E eu tentei contar para as pessoas o que eu tinha passado, mas era como se ninguém ouvisse, ninguém entendesse. Ninguém estava realmente acreditando em mim. Você está em uma condição muito séria. Quer dizer, do que você está falando? Mas foi difícil, porque tudo o que eu dizia para os médicos indicava que minha condição não ia se recuperar. Eu tinha passado por isso, e ninguém estava me ouvindo. Lembro-me de uma noite em que estava muito chateada, triste, cansada, muito cansada, e eu só queria ver minha filha. Não havia celulares, nada naquela época. Estamos falando de 1989. Não havia como, exceto por uma ligação telefônica, e você tinha que levar o fio até a sua cama. Era tudo tão diferente naquela época. Mas me lembro de um dia em que estava chorando. Minha irmã estava lá comigo, e simplesmente virei meus olhos para o céu e disse: Deus, estou implorando, por favor, me cure. Vamos, Rafael, quero dizer, tenho que sair daqui. Estou cansada, mas eu estava chorando tão forte que, quando comecei a chorar, meus pulmões começaram a se encher de ar. Me lembro de que essa foi uma das experiências mais incríveis que tive depois, olhando para o céu, e então vi como uma luz bonita vinha do meu lado direito e outra do meu lado esquerdo. Acredito que eram anjos, e senti que estava soluçando, chorando desesperadamente, e me lembro de um deles começando a me limpar, o rosto, o corpo. Depois de ter essas experiências incríveis, percebi que estou aqui por um propósito. Finalmente, pude ver minha filha. Hoje, ela tem 35 anos, é uma alma bonita e adotei um filho alguns anos depois da cirurgia. Uma das coisas que posso afirmar é que o medo da morte desapareceu completamente para mim. Não tenho mais medo de morrer. Eu adoraria voltar àquele dia. E sei que há um céu, um lugar bonito para onde vamos eventualmente. No entanto, aprendi que podemos nos conectar com esse mundo agora. Não precisamos ter experiências de quase morte para nos conectar com o mundo espiritual. Depois de todos esses eventos, comecei a ter muitos sonhos reveladores, tive várias experiências psíquicas em que podia me comunicar e sentir coisas antes mesmo de acontecerem. Nestes sonhos, comuniquei-me com pessoas que já partiram e recebi mensagens especiais. Quero dizer com tudo isso que somos definitivamente seres especiais. Todos nós somos seres espirituais maravilhosos que estão na Terra por um motivo. Viemos aqui para aprender e aproveitar ao máximo essa experiência. O que fazemos com essa experiência é uma decisão nossa. Convido você a realmente apreciar a vida e aproveitar ao máximo, porque estar vivo, estar aqui, é um presente maravilhoso. Espero ter compartilhado um pouco dos muitos presentes que recebi neste belo mundo. Agradeço por me ouvirem e por me receberem. Quer continuar assistindo a outros testemunhos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.